Nesse vídeo, você vai receber diversas perguntas de Access para desbloquear o fluxo de dinheiro na sua vida. O propósito da pergunta é ganhar consciência e não ter uma resposta. O que temos são perguntas. Perguntas que desafiam nossos sistemas de crenças, pontos de vista e julgamentos. Perguntas que irão desbloquear os locais de limitação e jogar luz onde estamos escolhendo não ter escolha. Perguntas que facilitarão a conscientização de como podemos gerar uma vida fenomenal, além do que sequer tenhamos imaginado. Mas antes, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Gratidão, vamos lá? Dinheiro é apenas uma energia. O que me mantém criando a falta de dinheiro? E se eu simplesmente começasse a pedir por ele, só porque eu posso? Só porque é divertido ter dinheiro? Que ideia eu preciso ter que me tornará milionária instantaneamente? O que eu preciso fazer para me tornar milionária imediatamente? E se eu pudesse ter dinheiro apenas porque é divertido? Que pontos de vista eu tenho sobre dinheiro que não me permitem receber? E se dinheiro fosse sobre alegria, diversão e contribuição? Que ideia eu preciso ter que me tornará milionária instantaneamente? O que eu preciso fazer para me tornar milionária imediatamente? Que energia, espaço, consciência e escolhas eu e meu corpo podemos ser, para ser a alegria que convida o dinheiro hoje? De onde eu não estou disposta a receber, que se eu estivesse, mudaria a minha realidade financeira com facilidade e rapidez? O que me mantém criando a falta de dinheiro? E se eu simplesmente começasse a pedir por ele, só porque eu posso? Só porque é divertido ter dinheiro? Que ideia eu preciso ter que me tornará milionária instantaneamente? O que eu preciso fazer para me tornar milionária imediatamente? O que eu não estou disposta a ser, que se eu fosse, mudaria a minha realidade financeira? Quais fontes de renda estão disponíveis para mim que eu nunca considerei? O que é tão fácil para eu fazer que não estou reconhecendo, que se eu reconhecesse e fizesse, mudaria a minha realidade financeira? Que ideia eu preciso ter que me tornará milionária instantaneamente? O que eu preciso fazer para me tornar milionária imediatamente? Dinheiro, amigo. Como você escolhe chegar na minha vida hoje? O que me mantém criando a falta de dinheiro? E se eu simplesmente começasse a pedir por ele, só porque eu posso? Só porque é divertido ter dinheiro? Que ideia eu preciso ter que me tornará milionária instantaneamente? O que eu preciso fazer para me tornar milionária imediatamente? Dinheiro. De que forma você vai aparecer na minha vida hoje? Como posso ser hoje a energia da gratidão? Quanta facilidade com o dinheiro eu posso criar hoje? Que ideia eu preciso ter que me tornará milionária instantaneamente? O que eu preciso fazer para me tornar milionária imediatamente? O que eu decidi que o dinheiro é ou não é? Que se eu abrisse mão disso, permitiria que o dinheiro estivesse na minha vida agora? O que me mantém criando a falta de dinheiro? E se eu, simplesmente, começasse a pedir por ele, só porque eu posso? Só porque é divertido ter dinheiro? Que ideia eu preciso ter que me tornará milionária instantaneamente? O que eu preciso fazer para me tornar milionária imediatamente? O que eu não estou disposta a mudar, que se eu estivesse, me faria mais dinheiro? Que possibilidades existem aqui hoje, que me permitem criar mais dinheiro? De onde mais posso receber dinheiro hoje? De onde mais pode vir o dinheiro? Que ideia eu preciso ter que me tornará milionária instantaneamente? O que eu preciso fazer para me tornar milionária imediatamente? O que me mantém criando a falta de dinheiro? E se eu, simplesmente, começasse a pedir por ele, só porque eu posso? Só porque é divertido ter dinheiro? Que ideia eu preciso ter que me tornará milionária instantaneamente? O que eu preciso fazer para me tornar milionária imediatamente? O que mais é possível com o dinheiro, que eu penso que é impossível, e que se eu permitir as possibilidades, atualizará uma realidade financeira que eu nunca considerei ser possível para mim? De onde mais eu posso receber dinheiro que eu nunca considerei? Que ideia eu preciso ter que me tornará milionária instantaneamente? O que eu preciso fazer para me tornar milionária imediatamente? De onde mais o dinheiro pode chegar na minha vida que eu não estou disposta a receber e que, se estivesse, apareceria na minha vida imediatamente? O que me mantém criando a falta de dinheiro? E se eu, simplesmente, começasse a pedir por ele, só porque eu posso? Só porque é divertido ter dinheiro? De onde mais o dinheiro pode, por favor, aparecer na minha vida e na minha conta, de lugares que eu nunca imaginei ser possível?
O que eu não estou disposta a receber e que, se eu estiver, atualizará uma nova realidade? Como pode ser mais divertido fazer dinheiro com total facilidade? Dinheiro é apenas uma energia. O que me mantém criando a falta de dinheiro? E se eu simplesmente começasse a pedir por ele, só porque eu posso? Só porque é divertido ter dinheiro? Que ideia eu preciso ter que me tornará milionária instantaneamente? O que eu preciso fazer para me tornar milionária imediatamente? E se eu pudesse ter dinheiro apenas porque é divertido? Que pontos de vista eu tenho sobre dinheiro que não me permitem receber? E se dinheiro fosse sobre alegria, diversão e contribuição? Que ideia eu preciso ter que me tornará milionária instantaneamente? O que eu preciso fazer para me tornar milionária imediatamente? Que energia, espaço, consciência e escolhas eu e meu corpo podemos ser, para ser a alegria que convida o dinheiro hoje? De onde eu não estou disposta a receber, que, se eu estivesse, mudaria a minha realidade financeira com facilidade e rapidez? O que me mantém criando a falta de dinheiro? E se eu simplesmente começasse a pedir por ele, só porque eu posso? Só porque é divertido ter dinheiro? Que ideia eu preciso ter que me tornará milionária instantaneamente? O que eu preciso fazer para me tornar milionária imediatamente? O que eu não estou disposta a ser, que, se eu fosse, mudaria a minha realidade financeira? Quais fontes de renda estão disponíveis para mim que eu nunca considerei? O que é tão fácil para eu fazer que não estou reconhecendo, que, se eu reconhecesse e fizesse, mudaria a minha realidade financeira? Que ideia eu preciso ter que me tornará milionária instantaneamente? O que eu preciso fazer para me tornar milionária imediatamente? Dinheiro, amigo. Como você escolhe chegar na minha vida hoje? O que me mantém criando a falta de dinheiro? E se eu simplesmente começasse a pedir por ele, só porque eu posso? Só porque é divertido ter dinheiro? Que ideia eu preciso ter que me tornará milionária instantaneamente? O que eu preciso fazer para me tornar milionária imediatamente? Dinheiro. De que forma você vai aparecer na minha vida hoje? Como posso ser hoje a energia da gratidão? Quanta facilidade com o dinheiro eu posso criar hoje? Que ideia eu preciso ter que me tornará milionária instantaneamente? O que eu preciso fazer para me tornar milionária imediatamente? O que eu decidi que o dinheiro é ou não é? Que, se eu abrisse mão disso, permitiria que o dinheiro estivesse na minha vida agora? O que me mantém criando a falta de dinheiro? E se eu, simplesmente, começasse a pedir por ele, só porque eu posso? Só porque é divertido ter dinheiro? Que ideia eu preciso ter que me tornará milionária instantaneamente? O que eu preciso fazer para me tornar milionária imediatamente? O que eu não estou disposta a mudar, que, se eu estivesse, me faria mais dinheiro? Que possibilidades existem aqui hoje que me permitem criar mais dinheiro? De onde mais posso receber dinheiro hoje? De onde mais pode vir o dinheiro? Que ideia eu preciso ter que me tornará milionária instantaneamente? O que eu preciso fazer para me tornar milionária imediatamente? O que me mantém criando a falta de dinheiro? E se eu, simplesmente, começasse a pedir por ele, só porque eu posso? Só porque é divertido ter dinheiro? Que ideia eu preciso ter que me tornará milionária instantaneamente? O que eu preciso fazer para me tornar milionária imediatamente? O que mais é possível com o dinheiro, que eu penso que é impossível, e que, se eu permitir as possibilidades, atualizará uma realidade financeira que eu nunca considerei ser possível para mim? De onde mais eu posso receber dinheiro que eu nunca considerei? Que ideia eu preciso ter que me tornará milionária instantaneamente? O que eu preciso fazer para me tornar milionária imediatamente? De onde mais o dinheiro pode chegar na minha vida que eu não estou disposta a receber e que, se estivesse, apareceria na minha vida imediatamente? O que me mantém criando a falta de dinheiro? E se eu, simplesmente, começasse a pedir por ele, só porque eu posso? Só porque é divertido ter dinheiro? De onde mais o dinheiro pode, por favor, aparecer na minha vida e na minha conta, de lugares que eu nunca imaginei ser possível? O que eu não estou disposta a receber e que, se eu estiver, atualizará uma nova realidade? Como pode ser mais divertido fazer dinheiro com total facilidade? Dinheiro é apenas uma energia. O que me mantém criando a falta de dinheiro? E se eu simplesmente começasse a pedir por ele, só porque eu posso? Só porque é divertido ter dinheiro? Que ideia eu preciso ter que me tornará milionária instantaneamente? O que eu preciso fazer para me tornar milionária imediatamente?
E se eu pudesse ter dinheiro apenas porque é divertido? Que pontos de vista eu tenho sobre dinheiro que não me permitem receber? E se dinheiro fosse sobre alegria, diversão e contribuição? Que ideia eu preciso ter que me tornará milionária instantaneamente? O que eu preciso fazer para me tornar milionária imediatamente? Que energia, espaço, consciência e escolhas eu e meu corpo podemos ser, para ser a alegria que convida o dinheiro hoje? De onde eu não estou disposta a receber, que se eu estivesse, mudaria a minha realidade financeira com facilidade e rapidez? O que me mantém criando a falta de dinheiro? E se eu simplesmente começasse a pedir por ele, só porque eu posso? Só porque é divertido ter dinheiro? Que ideia eu preciso ter que me tornará milionária instantaneamente? O que eu preciso fazer para me tornar milionária imediatamente? O que eu não estou disposta a ser, que se eu fosse, mudaria a minha realidade financeira? Quais fontes de renda estão disponíveis para mim que eu nunca considerei? O que é tão fácil para eu fazer que não estou reconhecendo, que se eu reconhecesse e fizesse, mudaria a minha realidade financeira? Que ideia eu preciso ter que me tornará milionária instantaneamente? O que eu preciso fazer para me tornar milionária imediatamente? Dinheiro, amigo. Como você escolhe chegar na minha vida hoje? O que me mantém criando a falta de dinheiro? E se eu simplesmente começasse a pedir por ele, só porque eu posso? Só porque é divertido ter dinheiro? Que ideia eu preciso ter que me tornará milionária instantaneamente? O que eu preciso fazer para me tornar milionária imediatamente? Dinheiro. De que forma você vai aparecer na minha vida hoje? Como posso ser hoje a energia da gratidão? Quanta facilidade com o dinheiro eu posso criar hoje? Que ideia eu preciso ter que me tornará milionária instantaneamente? O que eu preciso fazer para me tornar milionária imediatamente? O que eu decidi que o dinheiro é ou não é? Que se eu abrisse mão disso, permitiria que o dinheiro estivesse na minha vida agora? O que me mantém criando a falta de dinheiro? E se eu, simplesmente, começasse a pedir por ele, só porque eu posso? Só porque é divertido ter dinheiro? Que ideia eu preciso ter que me tornará milionária instantaneamente? O que eu preciso fazer para me tornar milionária imediatamente? O que eu não estou disposta a mudar, que se eu estivesse, me faria mais dinheiro? Que possibilidades existem aqui hoje, que me permitem criar mais dinheiro? De onde mais posso receber dinheiro hoje? De onde mais pode vir o dinheiro? Que ideia eu preciso ter que me tornará milionária instantaneamente? O que eu preciso fazer para me tornar milionária imediatamente? O que me mantém criando a falta de dinheiro? E se eu, simplesmente, começasse a pedir por ele, só porque eu posso? Só porque é divertido ter dinheiro? Que ideia eu preciso ter que me tornará milionária instantaneamente? O que eu preciso fazer para me tornar milionária imediatamente? O que mais é possível com o dinheiro, que eu penso que é impossível, e que se eu permitir as possibilidades, atualizará uma realidade financeira que eu nunca considerei ser possível para mim? De onde mais eu posso receber dinheiro que eu nunca considerei? Que ideia eu preciso ter que me tornará milionária instantaneamente? O que eu preciso fazer para me tornar milionária imediatamente? De onde mais o dinheiro pode chegar na minha vida que eu não estou disposta a receber e que, se estivesse, apareceria na minha vida imediatamente? O que me mantém criando a falta de dinheiro? E se eu, simplesmente, começasse a pedir por ele, só porque eu posso? Só porque é divertido ter dinheiro? De onde mais o dinheiro pode, por favor, aparecer na minha vida e na minha conta, de lugares que eu nunca imaginei ser possível? O que eu não estou disposta a receber e que, se eu estiver, atualizará uma nova realidade? Como pode ser mais divertido fazer dinheiro com total facilidade? Dinheiro é apenas uma energia. O que me mantém criando a falta de dinheiro? E se eu simplesmente começasse a pedir por ele, só porque eu posso? Só porque é divertido ter dinheiro? Que ideia eu preciso ter que me tornará milionária instantaneamente? O que eu preciso fazer para me tornar milionária imediatamente? E se eu pudesse ter dinheiro apenas porque é divertido? Que pontos de vista eu tenho sobre dinheiro que não me permitem receber? E se dinheiro fosse sobre alegria, diversão e contribuição? Que ideia eu preciso ter que me tornará milionária instantaneamente? O que eu preciso fazer para me tornar milionária imediatamente? Que energia, espaço, consciência e escolhas eu e meu corpo podemos ser, para ser a alegria que convida o dinheiro hoje? De onde eu não estou disposta a receber,
que se eu estivesse, mudaria a minha realidade financeira com facilidade e rapidez? O que me mantém criando a falta de dinheiro? E se eu simplesmente começasse a pedir por ele, só porque eu posso? Só porque é divertido ter dinheiro? Que ideia eu preciso ter que me tornará milionária instantaneamente? O que eu preciso fazer para me tornar milionária imediatamente? O que eu não estou disposta a ser, que se eu fosse, mudaria a minha realidade financeira? Quais fontes de renda estão disponíveis para mim que eu nunca considerei? O que é tão fácil para eu fazer que não estou reconhecendo, que se eu reconhecesse e fizesse, mudaria a minha realidade financeira? Que ideia eu preciso ter que me tornará milionária instantaneamente? O que eu preciso fazer para me tornar milionária imediatamente? Dinheiro, amigo. Como você escolhe chegar na minha vida hoje? O que me mantém criando a falta de dinheiro? E se eu simplesmente começasse a pedir por ele, só porque eu posso? Só porque é divertido ter dinheiro? Que ideia eu preciso ter que me tornará milionária instantaneamente? O que eu preciso fazer para me tornar milionária imediatamente? Dinheiro. De que forma você vai aparecer na minha vida hoje? Como posso ser hoje a energia da gratidão? Quanta facilidade com o dinheiro eu posso criar hoje? Que ideia eu preciso ter que me tornará milionária instantaneamente? O que eu preciso fazer para me tornar milionária imediatamente? O que eu decidi que o dinheiro é ou não é? Que se eu abrisse mão disso, permitiria que o dinheiro estivesse na minha vida agora? O que me mantém criando a falta de dinheiro? E se eu, simplesmente, começasse a pedir por ele, só porque eu posso? Só porque é divertido ter dinheiro? Que ideia eu preciso ter que me tornará milionária instantaneamente? O que eu preciso fazer para me tornar milionária imediatamente? O que eu não estou disposta a mudar, que se eu estivesse, me faria mais dinheiro? Que possibilidades existem aqui hoje, que me permitem criar mais dinheiro? De onde mais posso receber dinheiro hoje? De onde mais pode vir o dinheiro? Que ideia eu preciso ter que me tornará milionária instantaneamente? O que eu preciso fazer para me tornar milionária imediatamente? O que me mantém criando a falta de dinheiro? E se eu, simplesmente, começasse a pedir por ele, só porque eu posso? Só porque é divertido ter dinheiro? Que ideia eu preciso ter que me tornará milionária instantaneamente? O que eu preciso fazer para me tornar milionária imediatamente? O que mais é possível com o dinheiro, que eu penso que é impossível, e que se eu permitir as possibilidades, atualizará uma realidade financeira que eu nunca considerei ser possível para mim? De onde mais eu posso receber dinheiro que eu nunca considerei? Que ideia eu preciso ter que me tornará milionária instantaneamente? O que eu preciso fazer para me tornar milionária imediatamente? De onde mais o dinheiro pode chegar na minha vida que eu não estou disposta a receber e que, se estivesse, apareceria na minha vida imediatamente? O que me mantém criando a falta de dinheiro? E se eu, simplesmente, começasse a pedir por ele, só porque eu posso? Só porque é divertido ter dinheiro? De onde mais o dinheiro pode, por favor, aparecer na minha vida e na minha conta, de lugares que eu nunca imaginei ser possível? O que eu não estou disposta a receber e que, se eu estiver, atualizará uma nova realidade? Como pode ser mais divertido fazer dinheiro com total facilidade? Se você chegou até aqui, quero te dizer que você já é uma pessoa muito próspera e sugiro que ouça esse vídeo todos os dias, pela manhã ao acordar e pouco antes de dormir. Gratidão e até o próximo vídeo.